Desde o momento em que você nasceu, uma programação silenciosa começou a ser instalada. Palavras ditas por adultos que nem sabiam o poder que tinham. Repetições, ordens, julgamentos, limitações. Você não pode. Isso não é para você. Dinheiro não nasce em árvore. E assim, sem perceber, você foi sendo moldado, não pela verdade, mas pela ignorância. E se você não parar agora para questionar essa voz que vive dentro da sua mente, ela vai destruir os seus sonhos, antes mesmo que você tenha a chance de lutar por eles. Não é exagero, é real. Você está sendo controlado, não por forças externas menos, mas por pensamentos que nem são seus, por crenças que você herdou e nunca desafiou. Bob Proctor dizia: o subconsciente é como um jardim. Você pode plantar flores ou ervas daninhas, mas ele vai crescer de qualquer jeito. A maioria está vivendo dentro de um jardim mental cheio de lixo emocional, pensamentos de escassez e ideias que os mantêm presos no mesmo lugar. O mais assustador, eles acham que isso é normal. Acham que a vida é assim mesmo. Mas a vida externa é apenas o reflexo da programação interna. E se você não reescrever esse código agora, continuará repetindo o mesmo ciclo de frustração, dívidas, baixa autoestima e sonhos adiados. Pense por um segundo quantas vezes você quis fazer algo grandioso, mas a voz interna disse: isso não é para você? Quantas oportunidades você recusou, porque o medo venceu? Quantas vezes você se sabotou, mesmo querendo mudar? Isso não é azar. Isso é programação, e ela está funcionando exatamente como foi instalada. Mas aqui está o ponto-chave. Assim como foi instalada, ela também pode ser substituída, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não com esforço físico, mas com esforço mental. É aqui que começa a verdadeira mudança. Pare por um instante e observe o que você pensa todos os dias sobre si mesmo. Suas palavras, seus sentimentos, suas reações. Se você repete que nada dá certo para mim, eu não nasci para ser rico, essas coisas só funcionam para os outros. Então, isso se torna sua realidade. Você vibra nessa frequência, atrai experiências que confirmam isso e vive aprisionado numa bolha mental que só repete o passado. Bob Proctor ensinava que a mudança começa quando você aceita uma nova ideia, pensa nela de forma repetida e começa a agir como se ela já fosse real. Isso reprograma sua mente. Isso muda a sua frequência. Isso atrai um novo futuro. Mas o primeiro passo é coragem. Coragem de olhar para dentro e admitir: sim, eu fui programado. Sim, estou me sabotando, mas não vou continuar assim. E quando você faz isso, quando você toma essa decisão com força e verdade, o universo começa a se mover, porque sua mente muda, sua vibração muda, e tudo ao seu redor começa a responder. Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Este é o seu chamado. Sua vida não precisa continuar no piloto automático. Clique no botão de curtir agora e escreva nos comentários: hoje, eu escolho reprogramar minha mente. Isso sela o seu compromisso com a mudança. Isso ativa o seu novo começo. Você não nasceu para viver uma vida medíocre. Você foi programado para vencer. Mas essa programação só se torna real quando você assume o controle. E isso começa com consciência, com decisão, com ação diária. Não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre dar um passo de cada vez. Mas um passo com convicção, com intenção e com fé. Agora que você deu o primeiro passo, a consciência, você precisa entender algo ainda mais profundo. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E esse simples reconhecimento é o início da sua liberdade. Bob Proctor dizia com firmeza: você deve ser o mestre, não o escravo do seu paradigma. E o que é um paradigma? Ian Conhunter, crenças armazenadas no seu subconsciente que controla automaticamente o seu comportamento. É como um programa de computador rodando em segundo plano. Você pensa que está tomando decisões,
mas na verdade está apenas reagindo com base nesse código invisível. Um código que não foi escrito por você, mas por sua família, professores, cultura, traumas e experiências passadas. E aqui está o ponto que destrói a maioria das pessoas. Elas passam a vida tentando mudar os resultados, sem mudar o programa. Tentam ganhar mais dinheiro, mas continuam acreditando que não merecem. Tentam relacionamentos melhores, mas continuam se sentindo insuficientes. Tentam mudar de vida, mas carregam o velho eu. Isso nunca funciona. POC não é o que você faz, é quem você acredita ser enquanto faz. A verdadeira transformação acontece quando você começa a reescrever a imagem que tem de si mesmo. Quando você para de se ver como pequeno, fraco, vítima, e passa a enxergar como um ser criativo, poderoso e próspero. Isso não é ego. Isso é a verdade do seu ser. Mas atenção, o velho programa vai lutar para sobreviver. Ele vai sussurrar na sua mente frases familiares como: você não consegue. Isso é difícil demais. Você já tentou antes e falhou. Ele vai tentar te manter no conhecido, mesmo que esse conhecido seja dor, escassez e frustração. E sabe por quê? Porque a mente subconsciente odeia mudança. Ela ama repetição. Enquanto você não bombardear essa mente com novas ideias, novos hábitos, novas palavras, novas emoções, ela vai continuar sendo dona de você. Por isso, o próximo passo é imprimir uma nova imagem mental todos os dias. Imagine, com todos os detalhes, o tipo de pessoa que você quer se tornar. Como ela pensa, como ela anda, como ela fala, o que ela aceita e o que ela rejeita. Faça disso um exercício diário, porque sua mente trabalha com imagens. E você pode experimentar, na realidade, aquilo que consegue ver internamente com clareza. E nesse processo, use suas faculdades mentais superiores, menos as ferramentas que diferenciam humanos de todos os outros seres vivos. A imaginação, a vontade, percepção, a intuição, a razão e a memória. Bob Proctor ensinava que essas faculdades são portais para criar qualquer coisa. Mas quase ninguém as usa. Por quê? Porque fomos treinados a viver pelos sentidos físicos: ver, ouvir, tocar, cheirar, provar. Vivemos reagindo ao que está fora, quando o verdadeiro poder está dentro. Enquanto você olhar apenas para a realidade externa e se limitar ao que já é, você nunca vai criar o que poderia ser. Se você está pronto para assumir o controle da sua mente e da sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Ajude a despertar outras consciências. E se ainda não se inscreveu no canal Consciência da Riqueza, faça isso agora. Toda semana você recebe aqui conteúdo profundo para reprogramar sua mente, elevar sua vibração e alinhar-se com o seu verdadeiro propósito. A partir de agora, comece a observar seus pensamentos como um cientista. Não acredite em tudo o que passa pela sua mente. Questione, desafie, reformule. Sempre que surgir um pensamento limitante, pergunte: quem colocou isso aqui? E então, substitua por uma afirmação de poder, como: eu sou digno de prosperar. Minha mente trabalha a meu favor. Eu sou o criador da minha realidade. Repita, mesmo que pareça mentira no começo. Por quê? Com repetição, tudo se torna verdade, menos até mesmo a mentira que um dia você acreditou sobre não ser capaz. Lembre-se, você não está quebrado. Você está condicionado, e isso pode ser desfeito. O processo exige repetição, paciência e compromisso. Mas os frutos são extraordinários, porque quando sua mente muda, tudo muda. Você começa a atrair pessoas diferentes, ideias novas, oportunidades que pareciam invisíveis. A vida responde a quem você se torna. E aqui está o segredo que poucos revelam: o universo não recompensa desejo, ele recompensa decisão. E a decisão que você toma agora, neste momento, pode mudar absolutamente tudo. Agora imagine o seguinte cenário: duas pessoas, vivendo na mesma cidade, enfrentando os mesmos desafios econômicos, com o mesmo acesso à informação, mas com destinos completamente diferentes. Uma delas avança, cresce, prospera menos. A outra repete os mesmos ciclos de frustração, dívida, desânimo
Qual é a diferença entre essas duas realidades? Bob Proctor diria, com firmeza: a diferença está no paradigma que cada uma carrega, porque não é o mundo externo que molda seu destino, é a programação interna. E aqui está a verdade, que transforma vidas. Você está criando a sua realidade o tempo todo, menos consciente ou inconscientemente. A cada decisão, a cada pensamento repetido, a cada sentimento que você alimenta, você está moldando o seu futuro. O problema é que a maioria das pessoas está criando a própria vida com base em padrões antigos. E o mais perigoso disso, elas nem percebem. Estão vivendo no piloto automático. Acordam, se vestem, pensam os mesmos pensamentos de ontem, sentem as mesmas emoções, fazem as mesmas escolhas, e esperam que algo mude. Mas como dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não basta querer mudar. É preciso se tornar alguém novo. Isso começa com um ato de coragem. Observar-se com total honestidade. Quais são as crenças que estão governando sua vida? Quais padrões emocionais estão se repetindo? Quais histórias você está contando para si mesmo todos os dias? A mudança real começa quando você para de contar a história da vítima e começa a escrever a história do Criador. Quando você diz: sim, essa é a minha programação, mas eu posso reescrevê-la. E aqui entra o poder oculto da decisão, um dos princípios mais profundos ensinados por Bob Proctor. A decisão é a ponte entre a intenção e a transformação. Nada acontece enquanto você não decide, com todo o seu ser, que vai mudar. Não basta desejar, não basta esperar o momento certo. A decisão tem que vir antes da evidência, antes da segurança, antes do conforto. A decisão é o gatilho, ela é invisível, mas move montanhas. É como acender a chama de uma nova identidade. Mas entenda isso. Ao decidir mudar, você vai enfrentar resistência. A velha mente vai lutar. O mundo externo pode não apoiar. Amigos vão estranhar. A rotina vai tentar te puxar de volta. E é aí que entra o poder da vontade. Uma das faculdades mentais mais negligenciadas. A vontade é sua capacidade de manter o foco no que você quer, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. Bob Proctor ensinava que a vontade é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. E quanto mais forte a sua vontade, menos o mundo externo pode te dominar. Agora, eu quero que você visualize uma versão sua. Aquela que já superou os padrões antigos. Aquela que já pensa com liberdade, age com confiança, sente com gratidão. Essa versão existe. Ela está viva dentro de você, esperando ser ativada. Mas ela só se manifesta quando você escolhe viver por design, não por padrão. Quando você assume total responsabilidade pela sua mente, suas emoções e suas ações. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de transformar a si mesmo por completo. Escreva aqui nos comentários. Qual decisão você precisa tomar hoje para quebrar o ciclo da mediocridade? Ao escrever, você firma um compromisso com sua nova realidade. E lembre-se, você não está sozinho. Esta comunidade existe para te lembrar do seu poder, da sua missão e do seu propósito maior. Você foi programado para vencer, mas essa vitória não acontece por acaso. Ela acontece por decisão, por alinhamento, por repetição, por fé. Fé não no que os olhos veem, mas no que o coração sabe. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está acordando. Algo que já sabe que é hora de viver com propósito, com intenção, com grandeza. Não para impressionar o mundo menos, mas para honrar o potencial que Deus, o universo, ou como você quiser chamar, colocou dentro de você. O tempo da espera acabou. Agora é hora de agir, hora de assumir o comando da sua mente, da sua vibração, da sua vida. E agora que você entendeu o que realmente está por trás dos seus resultados, que não é o destino, nem a sorte, nem as circunstâncias, mas a programação mental que você carrega silenciosamente todos os dias, é hora de dar um passo além, porque saber não é o bastante. O que transforma não é a informação, é a aplicação consciente e repetida da verdade. Bob Proctor sempre dizia: se você quer mudar sua vida,
você precisa mudar sua mente. Mas não é qualquer mudança. É uma mudança interna, profunda, persistente. Uma reprogramação deliberada, menos onde você troca os velhos paradigmas que te limitam por novas ideias que te libertam. Você foi ensinado a viver pelo que vê, mas os verdadeiros mestres, como Napoleon Hill, Neville Goddard, Joseph Murphy, revelaram o mesmo princípio eterno que Bob Proctor reforçava. A realidade é uma projeção do que você acredita ser verdade em seu mundo interior. Ou seja, tudo o que você deseja ser, ter ou fazer já existe em uma frequência e sua mente é a antena que sintoniza ou repele essas possibilidades. Isso quer dizer que sim, você pode reescrever a sua história começando agora. Mas para isso, você precisa sair do modo reativo e entrar no modo criador. Precisa decidir com convicção. Eu não aceito mais viver no piloto automático. Eu escolho viver por design. E o mais poderoso, você não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Você só precisa saber o que você quer menos, com clareza emocional e foco absoluto. Porque uma mente disciplinada e alinhada ao propósito pode mover montanhas. Bob dizia que a decisão é o ponto inicial de toda conquista. E depois da decisão, vem a repetição. O novo hábito, o novo padrão mental, o novo estado vibracional. Você repete até que a nova programação substitua completamente a anterior. E é aí que a mágica acontece. Você se torna alguém novo. Sua identidade muda. Seus resultados mudam. Sua realidade muda. Se você sentiu esse chamado dentro de si, não deixe esse momento passar. Inscreva-se agora no canal Consciência da Riqueza. Ative as notificações. Aqui você encontra não apenas vídeos, mas lembretes semanais de quem você realmente é. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. E escreva aqui nos comentários. A partir de hoje, eu escolho reprogramar minha mente para o sucesso. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso. É o início de uma nova jornada. Lembre-se, você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para criar, para evoluir, para vencer. Essa é a verdade eterna que Bob Proctor passou a vida inteira ensinando. E agora, ela está em suas mãos. O que você vai fazer com esse poder é sua escolha. Porque no final, tudo se resume a isso, uma escolha. Escolha continuar onde está, ou escolha liberdade. Escolha a repetição do passado, ou a criação consciente de um novo futuro. Escolha a mediocridade. Você é o único que pode decidir, e talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida.